lá, tudo certinho por aí? Que bom, por aqui estamos muito bem, e melhor ainda, porque temos a sua companhia. Agradecemos demais a você que nos prestigia assistindo o podcast Sabidão, podcast da USP São Carlos. Aqui você vai ter informações sobre os cursos oferecidos pela USP e também sobre as atividades que os estudantes vão vivenciar durante a sua permanência na universidade. E ainda a gente comenta sobre como que a aptidão de cada um pode impactar na escolha de um curso e, consequentemente, na sua entrada no mercado de trabalho. Você se identificou, né? Ah, que bom! Porque estamos falando com você, claro que está preparando aí para entrar na universidade, é o seu caso, né? E o Sabidão faz parte deste caminho para você chegar onde você quer. Então, aproveite o nosso chat para enviar perguntas e também sugerir o assunto que você gostaria de ver por aqui. De repente, né, você pode contar para a gente qual curso da USP que você quer que a gente bata um papo sobre ele. E a gente vai buscar e vai trazer aqui para você. Você manda, aproveita essa oportunidade aí e manda aí no chat pra gente, tá bom? E não passe por aqui, claro, sem se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o conteúdo com quem está buscando conhecer mais detalhes sobre os cursos que a USP oferece. E você que nos assiste também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Instagram e pelo TikTok. Tem sim, já começa a seguir, @podcast Sabidão. Combinado? Hoje o assunto é direcionado para você que não perde um filme que envolva tribunal, julgamento, investigações criminais. Aí você já fica ligado, né? Esperando lá, na expectativa do que vai acontecer. É o seu caso? Você conhece alguém? Então já manda para ele também, olha. Fique por aqui, porque o assunto hoje vai fazer você entender melhor esta área. A gente pode definir, por exemplo, agora, depois eu posso ter a ajuda também dos nossos convidados, o conceito da palavra direito como um conjunto de normas e regras estabelecidas com o propósito de regular a conduta humana na sociedade. Faz sentido, né? Por meio do direito também é criado o conceito de deveres e direitos, que define limites para ações e estabelece os mecanismos para a resolução de conflitos. Isso no termo geral que a gente fala sobre direito, só para você ter uma ideia. De um modo mais genérico, o direito tem a função de regular as relações sociais, pronto, em diversas formas, a civil, administrativa, religiosa, penal, mercantil, né, porque aí tem a tributária e a internacional, e a penal, essa você gosta, né, de saber, porque você gosta de assistir esses filmes que eu sei. A gente colocou mais pontos de interrogação na sua cabecinha, será? Peraí, então, porque a gente tem aqui os convidados especiais certinhos para falar sobre esse assunto que vieram, inclusive, direto da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, para conversar aqui com a gente. Olha que especial, muito bem-vindos todos vocês. Obrigada por estarem por aqui, por aceitarem conversar com a turminha do Sabidão, que quer entrar na universidade. Quem sabe tem como meta cursar Direito, né, de repente, ou até podem ser despertados por essa possibilidade aí com o nosso bate-papo, falar assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, de repente agora eu posso pensar em fazer direito, né, professor? Professor Caio Graco Pinheiro Dias, muito bem-vindo, obrigada. Viu? Obrigado pelo convite. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele, eu sempre conto um pouquinho no início, se tiver alguma coisa errada, me corrija, professor. Ele é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, formado em 2007, certo? Procurei lá certinho. Doutor em 2007. Formado em 96. Ele foi doutor em 97 e formado. Professor doutor do Departamento de Direito Público, tá certo. Isso mesmo. Tá. Área de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, olha quanta coisa, e Teoria Geral do Direito. São áreas bem, né? E também nas áreas de relações internacionais. Citei isso. E nos últimos anos, ele tem se destacado aos temas de metodologia de ensino do direito e da formação de docentes para o ensino do direito. Exato. Certo?
Tem algo para complementar? É Fica à aí. vontade. É isso aí. E também a gente tem aqui 2 estudantes que vão nos fornecer a visão deles, claro, sobre o curso e também as suas perspectivas para o futuro. A Isadora Martins Almeida, que está aqui com a gente. Muito obrigada, Isadora. Obrigada pelo convite. Foi bem de viagem? Foi ótimo. Tudo tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. E também o João Paulo Shibata. Tudo bom, João? Tudo bem. Muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Ai, que legal. Vocês sabem que já podem colocar até no currículo, né? Participação em podcast. Vai gente. pro Lattes. É, pro Lattes. Importante, então importante. Viu? Muito bom ter vocês aqui de verdade, viu? Para começar, vou perguntar para cada um de vocês o que levou vocês a escolherem o curso de Direito, né? Como que chegou o Direito? Vou começar pelo professor. Como que chegou o Direito na sua vida? Você falou assim, nossa, eu quero ser advogado. Eu nunca quis ser. Olha lá. Nunca quis ser. Eu queria fazer cinema. Veja isso. E é isso que acabou criando um problema na família, né? E principalmente, eu brinco que eu entrei no direito muito por pressão de família. Acontece bastante, a gente já ouviu várias histórias aqui. E muito por uma ideia que alguns alunos, das pessoas que têm interesse pela faculdade de Direito, às vezes têm, porque o Direito é uma carreira de prestígio, né? E te dá acesso a certas carreiras que também são carreiras de prestígio, como, por exemplo, a magistratura, né? Ser juiz. E eu me lembro muito que era um sonho dos meus avós que eu fosse juiz. E eles me encheram muito o saco para eu ser juiz. E aí, na hora de escolher a faculdade, eu pensava, e nos anos 90, antes de Ainda Estou Aqui, antes de Cidade de Deus, antes de Central do Brasil, nos anos 90 o cinema no Brasil estava passando por uma fase muito ruim. Aí eu parei para pensar, eu falei, poxa, sei lá, direito talvez seja melhor que cinema. Eu acho que eu me arrependo até hoje de ter feito a escolha, mas eu acabei gostando do direito no final das contas. Ainda é tempo de fazer um complemento, de repente. Quem sabe? Pela área do cinema. Quem sabe? Virar um cineasta internacional. Ou mais fácil, talvez, advogar para um escritório, para um estúdio de cinema, mas... De repente. Mas eu entrei no direito muito sem saber o que esperar da faculdade, sem conhecer, e eu acho que isso é algo que acontece com muitos alunos também. Chegam sem saber. Eu tive um choque muito grande quando eu entrei na faculdade, né? Eu vim de uma experiência no colégio em que eu tirava boas notas, eu me achava um bom aluno, e no primeiro mês de aula me deram uns textos que eu não conseguia ler. E aí eu travei. Né? A linguagem diferente, é uma linguagem diferente, são textos muito diferentes que a gente tem que ler na faculdade, do que a gente está acostumado com o colégio. E eu me lembro que eu travei, e aí eu passei boa parte da minha faculdade fazendo as outras coisas que a faculdade oferece também, que a vida universitária oferece, basicamente as festas e a Academia de Letras, na época, na São Francisco, que eu fui um dos membros. E aí eu acho que eu voltei a estudar mesmo por volta do 4º ano de faculdade. E aí terminei a faculdade, entrei no mestrado na sequência. Quem diria, né? Não, os meus professores... eu tinha uma professora de Direito Civil que me conheceu no começo da faculdade, conheceu o Caio, o aluno completamente relapso, e que em 98, quando eu comecei a fazer monitoria na faculdade de Direito, ela me encontrou um dia de terno. Ela nunca tinha me visto de terno, nunca usei terno na faculdade, eu fazia questão, eu era roqueiro na época, então eu não andava de terno, não gostava de terno. E aí ela me encontra um dia de terno, cabelo cortado, todo certinho. Daí ela falou, Caio, o que você está fazendo? Eu falei, professora, a faculdade está aceitando qualquer um para dar aula hoje. Mas eu me encontrei foi dando aula, na verdade. Foi, assim, essa foi se eu não saí da área do direito até hoje, é porque eu me descobri como professor de direito. Mais do que como, que a gente chama, né, do operador do direito.
Então, assim, eu não sei se eu sou um bom exemplo para quem tem a vontade de entrar na faculdade, é porque eu entrei meio por acaso. Mas é perfeito, porque muita gente agora pode estar pensando que tudo bem. Exato, não né? E talvez, assim, estar aberto para um outro tipo de experiência também. Verdade. Né? E o que eu vejo com os meus alunos é que a experiência universitária sempre é muito diferente para eles. Então, não importa o curso que você está fazendo, o choque da universidade sempre vai ser grande. É porque é um salto, né? É um salto. Querendo ou não querendo, você vai mudar completamente o jeito de estudar, Sim. até, né? De se comportar, muitas vezes. Ou não muito, igual o professor falou, É, mas então, tudo bem? ou se descomportar, no meu caso. Não, que nada. É que, claro, né? Ninguém espera ter numa faculdade de Direito um roqueiro. Exato. Mas por que não? Sim, mas a gente tem professores... Não é? Um professor... Tentando lembrar o nome dele agora, que tem inclusive uma banda de rock só de professores de direito. Tá vendo? Tudo é possível, gente. Aqui, por isso que o papo é legal aqui no Sabidão, porque você vai entender que não tem limite. Vai dizer, ele queria ser cineasta, foi pro direito, de repente agora vai virar também... Quem sabe? Um ator, pelo menos, de cinema, não sei. Fazer um filme sobre direito, professor, olha lá. Olha lá. Fica a ideia. E aí, só continuando com você, depois eu já passo para vocês novamente, como que o curso de Direito da USP Ribeirão Preto se diferencia de outras faculdades de Direito do Brasil? Você consegue dar essa dimensão? Bem, vamos lá. Primeiro, assim, é um curso de Direito. E um curso de Direito é um padrão, né, que é estabelecido pelo governo federal e que todos os cursos de Direito do Brasil têm que ter. Então... vamos dizer assim, a maior parte do curso de Direito é um curso de Direito que você vai ter em outras faculdades também, as mesmas matérias. Direito Civil, Direito Penal, Processo Civil, Processo Penal, Administrativo, Constitucional, Tributário, Direito Internacional. É o básico. Então, isso todas vão ter. Agora, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, ela tem uma diferença do seu projeto de criação. Diferente das outras faculdades, por exemplo, normalmente, o que é o professor de Direito? O professor de Direito no Brasil, normalmente, é um advogado, um promotor, um juiz que também dá aula. Os professores da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito de São Paulo, da USP, a maioria deles, assim, pouquíssimos professores são só professores. Todos eles são profissionais de destaque na área e que também dão aula. Certo? Muitos deles, eu conheço muitos deles que se veem primeiro como professores do que como advogados, mas eles não são só professores. Essa é uma diferença. A faculdade, e se você for olhar nas outras faculdades de Direito do Brasil, você vai ver que esse quadro se repete. São normalmente professores que têm uma dedicação parcial à faculdade porque eles têm uma outra atividade profissional no mundo do direito, que normalmente é onde eles ganham mais. E o projeto da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto é um projeto que já vinha desde os anos 90, essa ideia de criar uma faculdade em que os professores tivessem dedicação integral e que eles estivessem direto na faculdade e que com isso eles pudessem ter um maior tempo, uma maior disponibilidade para orientar alunos, para trabalhar com os alunos. Então, esse também é um outro foco diferente de Ribeirão Preto comparado com São Paulo, que é a ênfase que o nosso curso dá na formação dos alunos para as experiências com pesquisa. Então, se você fizer o levantamento, né, dos dados no site da FAPESP, você vai ver que nós somos 1/5 do tamanho da nossa irmã mais velha em São Paulo, mas a gente tem mais bolsas de pesquisa concedidas pela FAPESP do que a São Francisco. Porque o nosso curso foca nisso. O nosso curso é um curso de tempo integral, essa é outra diferença. Os nossos alunos, eles nos primeiros 2 anos, eles ficam 8 horas por dia na faculdade. Isso nem sempre é muito bom, né? Assim, os nossos alunos têm bastante reclamações com isso, mas isso dá uma cara diferente para o curso. Eles têm uma relação mais próxima com os professores, né? Porque os professores, muitos deles vivem a faculdade também.
Então, isso abre essas oportunidades para fazer pesquisa, para fazer atividades de extensão. Ou por se tornarem né? novos professores, de repente. Eventualmente, também. não. A gente tem muitos alunos, a gente tem um número muito grande de alunos que segue para pós-graduação, para o mestrado e para o doutorado. E a gente tem um número grande. Nós somos uma faculdade jovem, né? A faculdade começou em 2008, a gente tem aí 17 anos esse ano. Sim. E a gente tem um número muito grande de alunos que já são professores em universidades estaduais, em universidades privadas no interior, em universidades públicas também. Então eu acho que a gente tem um perfil próprio do egresso, né? Da pessoa que sai da faculdade. E, em alguma medida, eu acho que o projeto da faculdade tem uma responsabilidade também nisso. Tem o fato de que a gente está dentro de um campus e os nossos alunos convivem com os alunos de outros cursos também, né? Então... Sempre benéfico também. Exato. Campus de Ribeirão Preto, a gente está perto da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Faculdade de Farmácia, da Faculdade de da Escola de Enfermagem, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, da Escola de Educação Física, né? Então, e os alunos vão se encontrar no restaurante universitário, andando pelo campus, indo na biblioteca central, então eles interagem. A nossa biblioteca também é frequentada por alunos de outros cursos. Então, você tem um intercâmbio maior que eu acho que dá uma diferença na formação dos alunos também para além do projeto acadêmico da faculdade. Nossa, eu entendi bem. Eu acho que todo mundo que está agora fala, nossa, acho que eu curti, tipo, não é tão assim, né? Só vai ter professores que são juízes, não sei o quê. Não. Porque é diferente, né? Eu acho que acaba o clima sendo diferente também, né? Eu acho que a gente tem hoje esse diferencial. A gente tem hoje alguma coisa em torno de 70% dos professores que são professores em tempo integral, né? E obviamente isso não significa dizer que um juiz não pode ser um bom professor, que um promotor não pode ser um professor. Eles podem, muitos deles são. Mas existe uma diferença na disponibilidade para a faculdade, né, no tempo que você tem disponível para as atividades. E eu acho que isso acaba se refletindo muito por exemplo, na procura que os nossos alunos têm pelas bolsas PUB, né, pelo Programa Unificado de Bolsas, que é onde a gente paga bolsas de extensão, bolsas de pesquisa, bolsas para monitorias em disciplinas. Que são bem-vindas sempre, sim, né, lógico. São importantes, ainda mais numa universidade que está querendo se tornar mais diversa, que tem programas de ação afirmativa, você precisa ter programas de bolsa que financiem. Tem que ter algo que subsidie tudo isso também, né? E se eles você tem próprios curso, também. Né? E se você tem um curso que exige que a pessoa fique o dia inteiro na faculdade, ela não vai poder trabalhar para se sustentar durante a faculdade. Então, aí também é necessário. E aí o que a gente observa é que nós temos uma demanda assim, muito maior do que o nosso tamanho relativo a outras faculdades diria que a gente teria. Então, isso é algo muito legal, que para a gente é algo que a gente se orgulha. Também, estamos aqui orgulhosos todos, não é? Fala a verdade. Vamos voltar para eles então um pouquinho? Vamos falar de novo com vocês? O que levou... Vamos começar com a Isadora, né? Mulheres primeiro. Por favor. O que levou você a escolher o direito? Tinha alguém na tua família? Você gostava de assistir filme? Qual que era o babado? Bom, várias coisas me levaram ao direito. Mas antes disso, não foi a minha primeira escolha, assim. Escolher o direito, né? Antes de entrar no direito, eu sou formada em licenciatura em Química pela USP também, de Ribeirão Preto. Parabéns. E muito obrigada. Eu com orgulho pra família. Feito, né, gente? Então, assim, referencial mais próximo pra mim, por que eu entrei em Química, né, e depois Direito? Química, eu não sei se os alunos conhecem, mas tem bastante Olimpíadas de Química. Não tem só Olimpíada de Matemática, né? Então tem outros campos. Da Química aqui do campus já. O Instituto é muito bom. Só olhar, pessoal, aqui tem já, hein? É só olhar no Sabidão, que já tem um episódio sobre isso. E era um espaço muito legal, porque eu sou de escola pública e a minha escola, eu tinha uma professora que incentivava muito a gente participar de Olimpíadas de Química. Então foi o primeiro contato que eu tive com a faculdade, foi nos laboratórios, onde eu vim a estudar depois. Mas, assim, referencial de família, na verdade, eu costumo dizer que eu sou a geração mais privilegiada da minha família, porque
ao contrário das outras gerações que vieram antes de mim, eu não tenho preocupação com o que eu vou comer. Eu não tenho preocupação de sobrevivência. Então, isso te dá fôlego para pensar outras coisas, né? Verdade. Então, estudar para mim é uma possibilidade. É que não foi para as outras gerações, mas foi um sonho das outras gerações. E é por isso que eu estou hoje na faculdade. Então... E o direito se veio depois, na verdade, depois que eu fiz química, eu fui lecionar, eu fui para a indústria, também tive outras experiências profissionais. E minha avó costuma dizer, né, que todo mundo não passou por um médico, ou vai precisar de um médico ou de um advogado, né? Tem esse ditado aí. Então, como a maioria, a minha família já teve um momento que precisou desse profissional. E eu sempre fui meio revoltada, assim, com as coisas, meio crítica. E eu achei que a assistência que foi dada para minha família não foi legal. Mas eu fiquei pensando, e acredito até hoje, que o direito é um instrumento até de controle social. Só que até mesmo para você estar no meio dele, ou tentar entender, ou ser um profissional melhor do que a minha família já teve contato, você tem que conhecer esse espaço, né? Porque é muito diferente você estar fora do que você viver aquilo dentro, né? Então, foi isso, foi uma mistura de tudo, sabe? Um pouquinho de experiências da família, que teve isso que não foi tão legal. E eu acho que sim, se você também não... Às vezes as pessoas me perguntam por que eu não tô mais na química, né? A química foi uma experiência muito legal e sou apaixonada ainda pelo universo subatômico. Mas eu gosto muito da parte crítica, que eu senti falta, mas também consegui boa parte dela na educação por fazer uma licenciatura. Mas eu não estava feliz. Então, eu acho que é sempre bom se você tem a oportunidade de recomeçar, por que não, né? Opa! Então, eu tentei novamente e aí falei, por que não direito agora? E comecei a olhar com um olhar diferente para essa área. Falei, vou tentar. E foi isso. Bem legal ter esse tipo de experiência contada aqui no Sabidão. Um dos primeiros episódios nossos, a gente entrevistou um aluno da matemática que estava no último ano da medicina. Ele falou assim, eu não estava feliz também. Ele falou assim, gente, eu não quero fazer medicina no último ano. Eu quero ir fazer matemática em São Carlos. Ele é do Piauí. Aí ele veio e tá aí. Nossa, eu imagino que para ele deve ser mais difícil ainda, né? Porque é um curso que socialmente, né, na nossa sociedade, colocado num pedestal. Tipo, é medicina, como você vai largar medicina? Não. Mas a felicidade, né? Várias outras coisas que a gente procura na vida nem sempre tá, né? Não é? Pois é, que legal. Mas adorei, viu? O teu relato é inspirador. Bacana. Muita gente tá ali agora pensando, o que o Caio vai falar sobre isso? Que ele é mais novinho, a gente já viu de todos nós aqui, né? Então a gente quer saber. Na verdade eu sou o João, não o Caio. Mas... Caio. O Caio é o professor. Perdão. Gente, acontece, sabe? A apresentadora também erra. Fala aí, João. Não, então, eu acho que, como a Isadora falou, a gente é a continuação de um sonho, né? Eu acho que eu também sou de escola pública, eu cresci numa cidade pequena, então todos os meus antepassados, assim, meus avós, que são muito próximos, minha mãe, não tiveram a oportunidade de estudar, de sair da cidade, conhecer novos horizontes, enfim, realizar o sonho. E, enfim, minha irmã é a primeira da família a se formar numa universidade pública, fez letras, então... acho que a gente tem meio gosto pela literatura, escrita, falar e tal. E aí, no ensino médio, eu tinha certeza que eu ia fazer uma faculdade, só não tinha certeza o que seguir. Eu pensei em várias coisas. Eu gosto muito das humanas, isso eu tinha certeza. Então, eu fiquei entre jornalismo, relações internacionais, psicologia e direito. Assim, é muito difícil, acho que você ter uma certeza do que você vai fazer no ensino médio, porque você ouve relatos de todos os tipos, de que, tal área não vai te dar dinheiro, em tal área você não vai ser feliz, tal área você vai perder a sua vida inteira, porque você vai precisar trabalhar a todo momento, tipo, plantão e tal. E aí, eu sentei e fiz uma lista de prós e contras, assim, do que eu gostaria ou não de tais áreas. E aí, basicamente, jornalismo e direito ficaram empatadas ali. Então, eu ainda sou muito fã de jornalismo, eu acho que comunicação é uma coisa linda. E que um dia ainda vou fazer uma graduação, acho, de jornalismo, algum dia na minha vida.
Mas o direito apareceu porque eu gosto muito de estar nessa construção de raciocínio, de argumentação e de falar. Eu sou muito comunicativo, então ajuda, né? São duas características que ajudam muito. E também, como a Isadora falou, eu acho que o direito, mesmo que ele tenha esse caráter de controle social, ele também é uma forma da gente tentar mudar o mundo, né? Tipo, tentar mudar as injustiças, transformar o mundo a partir do direito. E acho que falta pessoas que saíram de uma condição de não privilégio para estar nos espaços de poder, tanto do legislativo ou da magistratura, enfim, para a gente poder ter esse diálogo democrático e poder construir um mundo diferente. Então, acho que isso que me fez escolher direito no fim das contas, e estou apaixonado hoje em dia pelo curso, não trocaria, então acho que é isso. Você vai precisar bastante da linguagem também no direito. Fala sério, hein? Você vai ter que se expressar muito bem para ganhar as causas. Ou para ser professor, de repente. Não sei. Isso aí a gente vai saber depois. De repente, ele vem contar pra gente depois, né, João? Isso aí. Vamos para a Isadora de novo. Como que foi a sua experiência com vestibular e com ingresso na USP? Bom, a minha foi diferente. Você já estava vindo de um outro curso que você já tinha feito também e lá. o meu meio de ingresso é até interessante eu comentar, porque muitas pessoas não conhecem essas possibilidades. Beleza. Eu entrei inicialmente, como eu falei, na licenciatura em Química, me formei. E depois eu entrei como portadora de diploma na faculdade para fazer o bacharel em Química. Certo. Hoje é totalmente diferente a faculdade, porque você já forma licenciado e bacharel, né? Na minha época era 5 anos de licenciatura e 4 de bacharel. Uau. Então eu fiz o mais longo primeiro para depois voltar, mas tudo bem. Eu entrei como portadora de diploma. Quando eu já estava quase para formar novamente, eu pedi a transferência interna. E eu fui para o direito. Então, a transferência é um outro tipo de ingresso, uma possibilidade. Tem tanto transferência interna quanto externa, né? No caso. Então, assim, eu não sei dizer, talvez como a experiência do João, que vai ser diretamente um vestibular focado para o direito, o meu foi para exatas. Mas, assim, aí cada faculdade tem seu edital, forma de entrar. Basicamente, a faculdade, ela, vamos dizer assim, a gente sabe que educação é um ato político e educação, infelizmente, era para ser para todos, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a ela. Funil, né? Então, para eu poder migrar, né, vamos dizer assim, da química para minha segunda formação para o direito, é baseado por mérito acadêmico. E o que seria esse mérito acadêmico, né? Dar uma explicadinha para vocês. É uma coisa assim que eu não acredito, socialmente sou uma crítica, esse negócio de meritocracia, mas assim, é um mecanismo que está dentro da nossa faculdade. Então, para você, claro, cada faculdade vai ter seu edital de como vai ocorrer essa transferência. Vou falar da minha experiência, que foi da exatas para o direito. Baseada em mérito acadêmico, que basicamente você tem que ter excelentes notas e experiências acadêmicas também. Não só, disciplinas, né? Vamos se dizer assim. Então, assim, eu fui muito feliz, eu digo, porque diferente do direito, que tem notas, pelo menos na nossa faculdade, notas de corte super altas, e nota do curso dos alunos são muito altas. Nas exatas, gente, um 5 é um 10, sabe? E eu tinha uma nota muito alta, assim, que nem eu acredito. Então, o que me possibilitou, e também outros colegas, a fazer esse tipo de transferência. Entendi. Então, assim, se você acabou de entrar na faculdade e não tô gostando, ou não tô me identificando com esse curso, gente, não é o fim da vida, sabe? Tem outras possibilidades. Quando eu entrei na Química, foi pela FUVEST, porque era o único método de ingresso na faculdade, era pela FUVEST. Hoje em dia já é diferente, tem o Provão Paulista, tem o SISU, tem a FUVEST, então tem outras possibilidades, além da transferência, que pode ser internamente e externamente. Bacana esse relato, é legal demais, porque a gente já conversou até sobre isso algumas vezes aqui, mas fica difícil da pessoa entender. Então, o que eu sempre falo para você que está aí do outro lado não pode ficar parado só vendo TikTok e outras coisinhas. Tem que ver também o teu interesse. Qual que é o teu interesse, né? Você já está pensando em fazer faculdade? Não é, gente? Vamos buscar informações sobre aquilo que você quer fazer, né? Porque como que a Isadora conheceu? Buscando, né? Que poderia fazer uma transferência e quais os métodos que seriam e tal.
Não fica paradinho aí, não. Tem o Sabidão para te ajudar e também tem você próprio pesquisar a respeito daquilo que você tem interesse. Não é verdade, gente? Isso Fala aí. sério. Todo mundo precisa, né, fazer algo por si próprio, né? Porque, pelo amor, né? E aí, João, você já tinha contato com direito antes da faculdade? Então, na verdade, não. Eu nunca tive contato com direito de nenhuma forma, assim. Eu acho que... Nem como ela falou, a Isadora, de ter algum caso de família e tal. Assim, já tive casos na família, mas eu era muito pequeno, então eu não tenho memórias de como foi o processo e tal. Mas nunca tive contato com o direito. Acho que o direito surgiu mesmo nessa hipótese de vamos fazer alguma coisa pelo mundo, essas profissões que a gente vê que você vai ter um futuro muito bom, brilhante e tal. Enfim, e eu acho que quando eu fui prestar o vestibular, né, quando eu marquei na FUVEST direito, eu fiquei nessa, e se de repente eu não gostar, ou der tudo errado, ou o direito não for exatamente o que eu tô pensando que vai ser, né? Se você chegar na sala, ler um monte de texto, debater, e é isso, e boa. Então, acho que fica... É meio difícil você que não tem experiência ter certeza sobre alguma coisa, como eu falei anteriormente. E nunca tive. Mas hoje em dia, eu acho que a gente tem... Na faculdade, você é exposto a muita coisa, desde o começo. Então, você chega na faculdade, você já é bombardeado de informações sobre direito, assim. Você tem teoria sobre como o direito funciona, como as normas funcionam, como o Código Civil foi elaborado, de que forma a Constituição pleiteia direitos fundamentais. Então, eu acho que é muito, muito bacana esse começo, né? Principalmente quando você está vislumbrado, assim. E você percebe que o direito é uma coisa intrínseca a todas as sociedades humanas. Porque você chega na faculdade, você tem direito romano, por exemplo. Você vê, lá 2000 anos atrás, as pessoas já estavam discutindo questões como propriedade, que a gente discute hoje em dia e que é quase a mesma coisa. Então, é uma coisa muito legal, eu acho. Olha só. Então, ninguém aqui dos dois ainda falou que assistia filme. Quer dizer que vocês não eram ligados em assistir esses filmes. Filme é bom também, Sobre né? Tribunal, fala sério. Ah, não, eu assisti, na verdade, eu não sei se o pessoal deve conhecer, eles assistiram Suits, os ternos e tal. Enfim, eu assisti essa série antes de entrar na faculdade, porque eu achei que ia me ajudar em alguma coisa. No fim não é nada daquilo, mas é uma série legal, então vale a Até pena. porque um dos personagens não é formado em direito, Exatamente. né? E advoga irregularmente. Olha lá. E aquelas sacadas de repente, você lê alguma coisa, você tem uma ideia brilhante, não acontecem, mas... Viu? Às Vale a vezes pena. você tá iludido também, né? E não sabe. Não sei se a Exatamente. gente já falou, mas o nosso amigo aqui, o João, tá no 2º ano, Isso. né? E a nossa amiga Isadora no 4º, é isso? Isso mesmo. Então, beleza. Agora eu vou falar com o professor Caio. Né, professor Caio? Eu tô no 35º ano do direito. Beleza. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre o curso, a estrutura curricular eu acho que também já foi falada, a gente já pode passar direto sobre isso. Existe alguma abordagem mais teórica ou prática no curso? Como que isso impacta a formação dos alunos? Eu acho que aí talvez o João e a Isadora talvez possam dizer melhor, mas a minha impressão o curso ele ainda tem uma pegada muito teórica, Sim. né? Mas principalmente desde o ano passado, né? Quando o núcleo de prática jurídica foi organizado na faculdade, a gente tem uma, vamos dizer assim, uma institucionalização maior da prática dentro do curso, né? Antes, o que acontecia, né? A gente até tinha disciplinas, a gente tem disciplinas chamadas prática, mas elas, na verdade, não são exatamente prática jurídica, né? Elas acabam tendo uma pegada talvez mais aplicada, mas elas não eram propriamente prática. E você tinha várias iniciativas individuais de alguns professores que contemplavam essa dimensão da prática. Então, por exemplo, durante muito tempo, e funcionou em Ribeirão Preto, o Núcleo de Assessoria Jurídica Popular de Ribeirão Preto, na JURP, que era um projeto criado por uma colega, uma professora, a professora Fabiana Severi, e ela organizou, né, um projeto de assessoria jurídica popular, então que alunos do curso de Direito
atuavam junto a comunidades em luta por direito à moradia ou junto a comunidade do assentamento da reforma agrária que a gente tem em Ribeirão Preto, o assentamento ali da Fazenda da Barra. Então, mas era um projeto individual de uma docente, entende? Eu acho que ele foi provavelmente o grande projeto de formação jurídica que nós tivemos em Ribeirão Preto. Os alunos que passaram pelo Najurp tiveram uma formação espetacular. Então, hoje todos, assim, curiosamente, né? Muitos deles estão encaminhados na carreira acadêmica, né? Tinha atendimentos, então, sim, feitos lá na universidade mesmo, sim. na faculdade? Tem alguns que estão trabalhando hoje no poder público, que estão trabalhando com questões de moradia, com questão de políticas públicas. Então, assim, foi um projeto de formação muito importante, mas era um projeto ligado a uma professora. Quando a professora teve que se afastar porque as atividades dela migraram para outra área dentro da faculdade, o projeto acabou passando. Entendi. Então, hoje o que nós temos, eu acho que para quem está pretendendo entrar na faculdade hoje, talvez seja interessante saber, é que a gente tem a gente está passando agora por um processo de revisão do projeto pedagógico, né? E uma parte importante desse projeto de revisão é contemplar de uma maneira mais concreta no programa a prática. E é para isso, essa é a grande função hoje do Núcleo de Práticas Jurídicas, que é um órgão que foi estabelecido ano passado na faculdade. Ele é coordenado hoje pela professora Júlia Moretti, né, que tem uma larga experiência com questões de moradia, com questões de atuação junto a movimentos sociais, e que está trazendo essa ênfase Então, assim, para quem tem essa ideia do direito como um mecanismo de mudança do mundo, né, o direito como um mecanismo de controle, né, um mecanismo das classes dominantes para manter as classes dominadas sob controle, mas ele também é um mecanismo de reivindicação, né? Ele também é um mecanismo pelo qual você consegue coisas. Então, por exemplo, em Ribeirão Preto a gente tem histórias já de atuações do Najurp, principalmente, e que conseguiram conquistas importantes em relação a direito à moradia, em relação a acesso a serviços públicos para certas comunidades, e eu acho que isso é um campo de atuação que nos próximos anos na faculdade eu acho que tende a crescer, e os alunos que entrarem o ano que vem, nos próximos anos, com certeza vão ser chamados a participar disso, né? E em alguma medida a gente até espera que eles participem, porque em alguma medida esse é o desenho de formação que a gente quer. Que bacana, né? Foi um projeto que aconteceu em qual período, você se recorda? O Najurp ele começa em 2012, 2013, e ele vai até 2019, aí com a pandemia ele se desorganizou. Entendi. Né? Mas era um projeto bacana, né? Era Atendimentos, onde as pessoas projeto, tinham acesso também ali à faculdade. Né? Quem tiver interesse depois tem a história do projeto, está toda num relatório de 5 anos que foi publicado e tem no site da faculdade. Depois posso até dar a referência para quem tiver interesse. Bacana, a gente vai colocar depois no descritivo do vídeo. Acho que vale a pena, né, Júnior? Beleza, a gente vai lembrar isso no final. Isadora, fala pra gente, quais são as maiores dificuldades do curso na sua visão, hein? Bom, uma boa pergunta. Vou dizer assim, dificuldade / desafio, né? Pelo menos pra mim. Tá. É um curso integral. Pra mim, essa é a primeira barreira que impede muitas pessoas de até se conseguir passar pelo primeiro obstáculo, que é o vestibular. Primeiro não, né? Já passou por vários antes, mas vamos dizer, esse obstáculo já vem um bem, assim, muito forte, sabe? Que é ficar na faculdade o dia todo. Isso pra mim é a maior dificuldade, porque... Ainda é no 4º ano, menina? Então, né? Porque, assim, a faculdade não tem só as disciplinas, né? Obrigatório, você acaba se envolvendo em outros projetos que a faculdade tem. Então, você acaba ainda continuando nesse ambiente, mesmo não estando numa disciplina propriamente dita. Bom, então eu acho que, assim, a faculdade ser integral, ela já
coloca muitas pessoas para fora dela, porque uma classe trabalhadora dificilmente consegue se manter numa faculdade em período integral. Por mais que a gente sabe que tem políticas de permanência que vêm para tentar contribuir com isso, mas elas não são suficientes. Então, às vezes, isso já é o primeiro obstáculo quando você vai procurar uma carreira, um curso que você quer fazer. Você olha, nossa, integral. É a primeira coisa que eu pensei, como eu vou me manter nesse curso? Para mim, é o maior desafio. Esse é um curso que tenta me colocar para fora, e os meus também, porque, assim, é difícil você pensar num espaço onde que não pensa nessas particularidades, não pensa em todos os tipos de sujeitos que pode ter acesso hoje em dia nela. Então, assim, para mim ainda é um desafio, o período integral, o ambiente acadêmico também, para mim, é um choque, assim, de realidade, que por mais que eu tenha estudado química, que é do ladinho ali do direito, são faculdades totalmente diferentes. E o direito são cheios de privilégios, gente. Tipo assim, cheios de privilégios. E eu viajei bastante também com esses privilégios, Olha assim, tem um lado bom também, mas é um público muito diferente, sabe? Bom, vamos dizer assim, que a maioria dos alunos, eles vêm de classe mais privilegiada, sabe? Tem alguns como eu, mas ainda não somos a maioria. Mas existe, então existe a possibilidade, mas é difícil você estar num ambiente onde pessoas pensam tão diferente como você e tem falas muito diferentes de você, que você pensa, nossa, que universo que eu vivo, que essa pessoa vive, sabe? Então, assim, é um choque de realidade, sim, essas questões sociais, eu acho que me atravessa bastante ainda. E por mais que ainda agora, né, a nossa faculdade de Direito foi a última faculdade a aderir à política de cotas. Então, assim, isso já diz muito sobre o ambiente que eu estou, né? Por mais que teve as ações afirmativas, e hoje em dia tem mais pessoas negras na faculdade, né? Vamos fazer um recorte racial. Ainda não somos a maioria também. Então, é difícil você se identificar num ambiente onde que parece que não é feito pra você. Mas uma questão política a gente fica, sabe? A gente vai conquistando um espaço, mas... Você não vai desistir por causa disso. Imagina, não. Não é? Se fosse por causa disso, eu não tinha Você não estava no quarto ano. Não, mas eu acho que o integral, assim, de modo geral, é uma coisa que pega bastante, sabe? Entendi. Tá vendo, professora? Às vezes as revisões aí vão seguir, talvez um outro lado, né? Fica a dica aí dos alunos. Só corrigindo, né? Assim, não é que a Faculdade de Direito foi a última a ter ações afirmativas, né? A USP foi a última, né? Porque quando a USP abre ações afirmativas, abre para todos os cursos. Então, só para não passar essa impressão sim, que a USP foi a direito, época, né? a época que aconteceu. Não, 2016, foi 2017. Foi tipo ontem, gente. A primeira turma com Demorou. ações afirmativas é a turma que ingressou em 2017. Eu só queria complementar essa parte do integral, porque, tipo, no direito são 2 anos. Os 2 primeiros anos são integrais. E assim, eu acho que no primeiro ano, no primeiro semestre, principalmente, não é tão pesado, eu acho. Tipo, as matérias são mais tranquilas. Mas a partir do segundo semestre e do primeiro semestre do segundo ano, é impossível. Tipo, você chega em casa 8 da noite, você tem coisa pra resolver, trabalho pra entregar, você fica até 10 horas estudando, tem que fazer mais coisa, tem as entidades que você participa. Então, assim, é um pouco puxado. O integral realmente pega. E lá no direito, tem uma cultura muito interessante de que os alunos estão em todas as entidades possíveis. A gente tem várias... Que são entidades? Já, o pessoal tá lá, o que ele tá falando? Bom, então, eu sou presidente do CAAJA, que é o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Então, o Centro Acadêmico é uma organização estudantil. Então, todas as entidades têm essa característica de ser organizações estudantis que tem algumas finalidades. Por exemplo, o Centro Acadêmico tem uma finalidade política, institucional, de representar os estudantes, de levantar pautas, de trazer o diálogo democrático, várias coisas nesse sentido. Além da representação dentro e fora da USP dos alunos. Então, o Centro Acadêmico representa os alunos fora da faculdade e dentro dela. Então, tem essa questão também. A Atlética, que é outra entidade, tem a finalidade de promover competições esportivas, treinos, essa questão mais relacionada ao esporte. A Bateria, que é outra entidade, tem por finalidade instrumentos musicais, aprender a tocar, enfim, torcer nas competições dos esportes. Então, são várias entidades. A gente tem a empresa Júnior também, que trabalha com
a organização de alunos que trabalha entrando judicialmente, ajudando pessoas a entrar numa ação, então, no judiciário. Tem outras entidades, como o NUEPEG, que é o Núcleo de Estudos da Esperança Garcia, que é um coletivo de pessoas afrodescendentes, enfim. Então, são várias entidades, movimentos estudantis que atuam dentro da FDRP. E os alunos têm muito essa característica de querer participar de todas possíveis. E isso toma tempo, toma trabalho e toma, de fato, espaço na sua vida. Porque você precisa despender algum momento só dedicado à entidade. Então, além do curso ser integral, além das matérias, além dos trabalhos, além de estudar fora, você ainda tem as entidades para conciliar. Então, às vezes, se torna um pouco difícil. Mas a gente se vira e dá um jeito e continua lá. Mas não parece que tá ruim, não. Pelo todo histórico. E acho que acaba sendo até prazeroso. Eu acho que assim, quando você chega na faculdade, você tem esse choque. E aí você pensa, pô, vou trancar. Você fica, meu Deus do céu, não vou aguentar, não vou dar no tranco. Só que aí, você vai entrando em tudo quanto é coisa, você vai percebendo, pô, isso aqui é tão legal. É uma forma da gente ser ouvido e da gente tentar pleitear direitos e da gente construir liderança. Então, eu acho que os professores da FDRP também são, em sua grande maioria, muito bons. Então, eu acho que ajuda também nessa questão da gente não precisar despender tanto tempo estudando em casa. E eles também entendem a dificuldade do integral, às vezes. Eles não vão... Pode ser que eles cobrem um trabalho muito louco pra fazer, pode ser. Mas você vai aprender muito fazendo, então acho que vale a pena. Uma coisa compensa a outra. Eu acho que sim. Não trocaria o direito no FDRP por nada. Olha, tá vendo? Com tudo que ele falou, hein, professor? Virou um elogio isso, né? Fala eu só preciso saber se eu tô na maioria ou na minoria dessa. E agora, hein? Não precisa dizer agora. Vocês vão conversar na volta, no caso. Brincadeira. Mas, professor Caio, a USP oferece oportunidade de pesquisa na área do direito, como você já disse, né? Não, oferece. E como que os alunos podem se envolver nesse caso aí? Então, pesquisa na graduação, assim, primeiro assim, por que a gente tem pesquisa? Né? Assim, a Faculdade de Direito, como todas as outras faculdades da USP, né, ela tem um foco primariamente de formação de quadros profissionais. Né? Então, a Faculdade de Química forma químicos, a Faculdade de, Arquitetura forma arquitetos, a Faculdade de Medicina forma médicos, né? A Faculdade de Direito forma advogados, juízes, promotores, né? Bacharéis em Direito. Só que a universidade, ela também como instituição social, cabe à universidade fazer com que a gente, assim, é meio clichê falar isso, né? Mas expandir os limites do que a gente sabe, certo? E a tarefa disso é a pesquisa, certo? A atividade que nos permite saber mais, né? Ou descobrir aquilo que nós não sabemos ainda, é a pesquisa, né? E então, ao lado da formação de profissionais, a universidade tem a tarefa também de formação de professores, de pesquisadores. Né? Tá. Que aqui no Brasil, pesquisador e professor meio que são... Se confundem. É uma concepção, até a gente poderia discutir num outro dia, longa essa discussão, mas a ideia é que a faculdade também forme pesquisadores. Então, é como se você tivesse dois caminhos de formação dentro da faculdade. Tem uma formação que é profissionalizante, tem uma formação que é para o exercício de uma atividade social importante, mas que não é uma atividade de pesquisa propriamente. E tem um outro caminho, que é o caminho da pesquisa, o caminho da formação de pesquisadores. Esse caminho, ele não se limita à graduação. É para isso que existe a pós-graduação. Então, mestrado e doutorado são essas outras duas etapas em que a gente continua a formação do pesquisador até o momento em que a pessoa se torna doutora, né? E aí, em tese, ela terminou o processo de formação e aí ela pode passar a fazer pesquisa. Certo? Ela vai fazer o pós-doutorado, ela vai fazer pesquisa. E a gente percebe que ela se tornou pesquisadora, ela se formou pesquisadora porque a partir de então ela não tem mais orientador.
Ela não tem mais o professor que a ajuda. Ela é ela por ela mesma, né? E isso é sempre um desafio, sempre é um desafio. Então, e essa formação de pesquisa, ou seja, para a pessoa se tornar um pesquisador, esse caminho começa na graduação. Tá. E o programa, vamos dizer assim, padrão para a formação de pesquisadores na graduação é o que a gente chama de iniciação científica. Então, a iniciação científica é esse programa. Então, a gente tem, na USP, a gente tem, hoje, a gente tem, as unidades, elas têm programas de iniciação científica, com bolsa e sem bolsa, né? Então, tem iniciação científica que a pessoa não recebe bolsa, mas ela faz voluntariamente, pelo aprendizado de pesquisa, né? E tem os programas com bolsa. Então, por exemplo, hoje na USP, a maior parte das bolsas de pesquisa vem do Programa Unificado de Bolsas. Mas a gente tem também o financiamento via governo federal, via CNPq, que é o PIBIC, né? O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. E que a gente também tem uma certa oferta de bolsas do PIBIC também na faculdade. Então, são os meios pelos quais os alunos podem fazer, mas fundamentalmente, assim, o que é fazer pesquisa, né? Principalmente no direito. Isso é uma coisa complicada Já no ia te direito. perguntar isso. Isso é uma coisa complicada no direito, porque quando a gente pensa em pesquisa, por exemplo, a Isadora que veio da química. Pesquisa na química é feita como? No laboratório. Certo? Normalmente. Grande parte. Né? Boa parte da pesquisa é feita no laboratório. O que é pesquisa? Por exemplo, nas ciências naturais, né? Ou nas ciências naturais, né? Pesquisa é você testar certas hipóteses no mundo real para ver se essas hipóteses se confirmam ou não. Certo? Então, por exemplo, eu me lembro, tem um colega, professor da medicina em São Paulo, que é colunista da Folha, ele publicou uma matéria interessante, ele tem uma coluna na Folha de São Paulo, chama Bruno Gualano. E o professor Bruno, ele publicou uma coluna recentemente no jornal, e ele falava que as pessoas quando vão para academia, quando praticam esportes, elas se preocupam muito em se hidratar. E aí ele trouxe pesquisas que testaram se as pessoas que estão fazendo esportes e que bebem muita água enquanto estão fazendo esportes... Não, tá tranquilo. Se essas pessoas elas têm um rendimento melhor ou não porque estão hidratadas. Então aí o que você faz? Você pega um grupo de pessoas que está fazendo um esporte e faz com que essas pessoas bebam água a cada 5 minutos. E você pega um grupo de pessoas que está fazendo o mesmo esporte e elas não estão se hidratando. E aí você compara o rendimento delas, você compara a pressão arterial, você compara... E aí você verifica de maneira objetiva se beber água é melhor para o desempenho do esportista do que não beber água. Isso é pesquisa nas ciências da saúde, nas ciências exatas, né? Nas ciências naturais. Então, é um tipo de investigação em que você testa coisas na realidade. Você testa hipóteses. Mas vai testar o quê, então? Esse aqui é o problema, porque você falou no começo, o que é o direito? Você falou, o direito é um sistema de regras, é o conjunto de regras e princípios que regula a vida social. Primeiro que na faculdade de Direito, uma das primeiras coisas que eu acho que os alunos precisam aprender é que se você no primeiro ano de faculdade quiser dar uma definição de direito... Você já não tem, né? Eu achei várias, eu achei uma mais genérica, falei, acho que vai ser essa. É um conceito muito complexo. Mas assim, vamos imaginar o seguinte, que o que caracteriza o direito é que no direito nós discutimos problemas sociais, nós discutimos conflitos, certo? O cerne do direito é o conflito, certo? Então, sei lá, por exemplo, pensar num conflito clássico, né? O conflito entre capital e trabalho, por exemplo, né? Tô pensando em termos simples, eu vou me candidatar a uma vaga de emprego e o empregador me oferece essa vaga com um salário X. E eu quero ganhar mais do que X, mas porque eu quero ganhar o máximo que eu posso com o meu tempo de trabalho e o empregador quer a minha força de trabalho pelo mínimo que ele puder pagar. Conflito econômico. Sim. Certo?
Então, é um conflito por quê? Porque eu estou numa situação em que duas pessoas querem alguma coisa, mas se uma conseguir o que quer, a outra não consegue. Isso é um conflito, certo? Então, se eu conseguir ganhar o máximo que eu puder, o empregador vai ficar chateado porque ele vai estar me pagando mais do que ele gostaria. E se ele me pagar o que ele quer me pagar, eu vou ficar chateado porque eu estou ganhando menos do que eu gostaria. Isso é um conflito. Quando a gente discute esse conflito, a gente pode discutir esse conflito de várias maneiras, com vários referenciais. Eu posso dizer, por exemplo, para o meu empregador que o salário que ele está me pagando não é suficiente para eu conseguir comprar comida, manter uma casa próxima do meu local de trabalho, pagar o que é necessário para o sustento dos meus filhos, e que por isso, por exemplo, eu vou ter que morar mais longe para pagar mais barato de aluguel, e com isso eu vou ter que ficar mais tempo no transporte, e quando eu chegar no trabalho eu vou estar cansado, e aí eu vou trabalhar menos, eu vou render menos, né? Eu estou argumentando... Do lado dele, né? Então, eu estou argumentando como empregado. Tá, né? E aí tem que ter um mediador, de repente. Mas eu estou argumentando com base em, sei lá, em fatores que são econômicos, com base em fatores que são sociais. Agora, o que caracteriza o direito? É que no direito a gente discute esse mesmo problema, mas a gente discute esse problema em função do que diz a lei. Então, por exemplo, eu vou dizer para o meu empregador, por exemplo, se o meu empregador quiser me oferecer por uma semana de trabalho de 40 horas, 44 horas, né? Se ele quiser me oferecer um salário de R$800, eu posso dizer para ele, olha, desculpa, esse valor é abaixo do salário mínimo, que está definido em lei. A lei diz que o salário mínimo é, sei lá, R$1.500 e tantos por mês. E aí a minha discussão vai ser balizada a partir do que está estabelecido numa lei. Isso caracteriza o discurso jurídico. Isso é que a gente faz. Entendi. E o problema é que o discurso jurídico, essa lei, ela é um texto que pode ser interpretado de várias maneiras. Tem isso também. Ela não tem um significado único. Então, as grandes discussões no direito acabam sendo, eu estou reduzindo bastante aqui, mas as grandes discussões de direito acabam sendo, por exemplo, o que nós entendemos que está escrito nesse texto legal. Esse texto legal dá direitos para a pessoa A ou para a pessoa B, certo? Quem tem razão de acordo com esse texto legal muito nesse subjetivo, conflito? né? Então, acaba sendo subjetivo, o que significa que a pesquisa em direito, ela não tem como, você não tem como ir para o mundo testar, porque, em última instância, a gente está trabalhando com posições que são subjetivas e que, em alguma medida, elas se articulam no direito através da ideia do que é justo. Entende? Eu, particularmente, eu sigo uma linha filosófica dentro do direito que a gente chama de positivismo, positivismo jurídico. E eu, particularmente, não acredito muito que a gente consiga fazer discussões a partir do que é justiça, porque justiça é algo que varia de pessoa para pessoa, né? Então, é justo para um, não é justo para o outro. O que é justo para um né? é justo para o outro. Mas, no fundo, a gente está, em alguma medida, isso é um pouco um referencial da nossa discussão. Eu quero aquilo que eu acho que é justo para mim, o outro acha que é aquilo que é justo para ele. Cada um vai defender o seu. E a pesquisa em direito, ela acaba tendo essa característica. Ela não é uma pesquisa, apesar da pesquisa empírica em direito ter crescido muito, mas ela é uma pesquisa muito que se dá no campo do discurso, sente? Do que se deve entender por esse texto, de se essa é uma decisão correta ou não. E a gente não tem como saber qual é a decisão correta, porque a gente não tem como colocar pessoas, né? Qual que é a melhor maneira? Será que o certo é você pagar salário mínimo ou não ter salário mínimo? Tem pessoas que são contrárias ao salário mínimo, que dizem que o salário mínimo acaba gerando desemprego. Tem uma linha dentro da economia que afirma isso. Mas assim, como é que você testa isso? Você vai pegar um grupo de pessoas e deixar essas pessoas trabalhando com salário mínimo e as outras trabalhando sem salário mínimo? Você vai colocar pessoas como cobaias nesse experimento? Complicado então, nessa área do direito, hein? Então, a área do direito, ela tem uma pesquisa que tem uma característica específica, né? Tá. E que para alguns pensadores da área da filosofia do conhecimento nem é ciência, né? Nem pode ser considerado como ciência, porque justamente não tem essa possibilidade do teste empírico.
Mas é algo que a gente precisa, assim, para aqueles que querem desenvolver essa atividade, a graduação tem caminhos para começar a fazer esse treinamento, que é um treinamento muito específico, certo? Porque o risco que a gente corre da pessoa que faz pesquisa sem ter um treinamento adequado no direito é que a pesquisa acaba virando chute. A pesquisa acaba virando um vale tudo. E o que a gente precisa, e o que a gente tenta lá na Faculdade de Direito mostrar, é que a pesquisa em Direito, ela tem um método adequado, né? E que ela pode ser uma pesquisa séria, né? Ela pode ser uma pesquisa que não é apenas a minha opinião é essa, né? E isso começa muitas vezes na graduação. E o exemplo que a gente tem dos nossos alunos que começaram na graduação é que eles têm feito trabalhos muito interessantes, mesmo quando eles saem da faculdade. É que eu acho que isso é um problema das ciências humanas no geral, né? Todo mundo achar que pode dar uma opinião sobre um determinado assunto só porque sabe ler, escrever e interpretar um texto. Exato. O que não é bem assim, porque opinião é diferente de um estudo científico embasado e tal. Bem, no final passou na prova, hein, professor? Já passou na prova. Pode ser até uma opinião no final, né? No final das contas, a gente acaba opinando na pesquisa em Direito. Mas é um pouco como você lidou com os argumentos a favor e os argumentos contrários, né? Por isso que a justiça é tão difícil, né? No final. Porque também, acaba tendo sempre os dois lados querem ter razão e você tem que descobrir exatamente qual é o lado que seria o correto. Né? Exato. Olha que difícil. Exato. Caramba, vocês têm um problema. Mas que bom que tem esse problema, né? E que bom que existe o direito para que a gente possa também discutir sobre isso, né? Não é verdade, gente? Então, você não fez estágio ainda? Não. Não. Então, segundo ano, né? É difícil. Assim, o integral meio que deixa a gente no estágio a partir do terceiro ano, né? Tá. No caso que a gente tem aula só de manhã e aí fica mais fácil essa comunicação entre sair da faculdade, ir até um escritório fazer estágio ou Mas é obrigatório lá fazer estágio? Não. É obrigatório. De acordo com o projeto da faculdade, é obrigatório a gente ter um estágio. E a partir desse ano, do ano que vem, na verdade, né? As pessoas ingressantes vão poder realizar estágio dentro da faculdade, o que é uma novidade, como o professor estava falando, sobre o núcleo de práticas jurídicas. Então, vai funcionar num lugar específico, fora da faculdade, mas dentro do campus ainda. E vai ter a orientação da professora Júlia, que tem todo um histórico com advocacia jurídica popular, questão de moradia, tem mestrado doutorado fora do Brasil sobre questões urbanísticas, enfim. E aí, até a minha turma, que é a turma 17 da faculdade lá, que tem 17 anos, 18 anos agora, né? A gente faz estágio fora da faculdade. E normalmente se procura ou estágios na advocacia pública, tipo Defensoria, Tribunal de Justiça, ou no Ministério Público Federal, Estadual, ou você faz estágio em escritórios de advocacia, né? Por exemplo, tem vários na cidade, muito importantes, que desenvolvem áreas cíveis, tributárias, econômicas, bancárias. Tem uma área que está crescendo, que é de mercado financeiro também, que advogados atuam. Então, acho que esse panorama geral de estágio é mais ou menos isso. Mas isso, a gente começa os estágios dentro da faculdade, dentro da graduação, a partir do terceiro ano. E ano que vem, dentro da faculdade, também a partir do terceiro ano. E vocês, Adora, já? Bom, não, eu ainda não iniciei o estágio, mas assim, tem uma carga horária obrigatória, né, que é prevista no projeto político-pedagógico, que é basicamente o que dá identidade para nossa faculdade. E assim, tem tempo. Tem um período pra Tenho tempo, você sabe? Mas eu não tô parada. Sempre dá para desenvolver várias coisas além da sala de aula ou numa disciplina. Tem extensão, tem pesquisa, tem várias coisas que dá para você se desenvolver que não necessariamente está dentro de um escritório. Verdade.
Então, assim, Tem o Tem o PET, que eu faço Ah lá, parte tô aqui, o meu vendo a tutor. camiseta, tá fazendo propaganda do PET. Conta um pouquinho sobre o PET. Bom, o PET é um programa de educação tutorial e ele basicamente ele vem para tentar cumprir a TRIT da universidade, que é através do ensino, pesquisa e extensão. Então, cada PET tem a sua identidade, né, onde que gosta mais de atuar e seus projetos. E a nossa faculdade tem alguns. E o que eu mais me identifico é o que tem mais essa característica de extensão, que é ter um pouco de comunicação além dos muros da universidade. Entendi. Olha que bacana. Quer dizer que você tem uma habilidade... Eu ia falar sobre isso agora, eu já vou emendar, então, até o Vambora. assunto, né? Quais habilidades que você considera essenciais para quem quer cursar Direito? E, acho que até você já mais ou menos respondeu, você já escolheu a área do Direito que você quer atuar? Olha, muitas perguntas difíceis aqui, hein, gente? Não, mas, né? Bom, assim, habilidades, eu vou ser bem sincera, eu acho que tem características que podem te ajudar. Porém, habilidades, você se desenvolve. Então, assim, nós somos uns seres em transformação. Então, a gente se desenvolve desde que nasceu até morrer. Então, por exemplo, direito tem que ter oralidade. Mas se você não tem... Você tem a oportunidade de desenvolver. São habilidades que você se desenvolve, você tem a oportunidade. Sim. Vai acompanhando o nosso sistema. Então, assim, eu acho que não tem nenhuma receita, assim, você tem que ter isso e aquilo, ou característica que sem isso você não vai se dar bem no direito, ou... Não, calma. Se é um pouquinho mais tímido, beleza. É bom você conhecer isso. É bom você saber as suas limitações para trabalhar elas. Vai atrás de projetos ou se oportunize dentro da universidade para trabalhar essa habilidade em você. Verdade. Então, não é porque você não tem que quer dizer que você não... Tudo a gente se desenvolve. O pior é você ficar no canto, né? No canto é o pior lugar. Você O tem que estático sair, não é muito uma opção interessante. Sim. Então... que aí você não vai sair de lá e acaba não desenvolvendo nada. Sim, você perguntou sobre qual área, né? Eu mais identifico. Já que você está no quarto ano, não sei, acho que está mais perto. Talvez. Bom. Ou não sei. Eu vejo que parece que quando passa mais tempo, mais as inseguranças vão aumentando. Mas faz parte. Bom, eu não sei afirmar qual área que eu mais gosto, mas eu sei afirmar as que eu não gosto. Mas eu nem vou dizer para não motivar, porque isso é muito subjetivo de cada um. Cada um. Mas pensa de uma assim, tem maneira. algumas áreas que eu tô dando um olhar assim com atenção, porque afinal eu sou química, então acho que tem coisas que dá para conversar junto. A área da perícia, química, direito ambiental, propriedade intelectual. Então, assim, tem várias áreas legais dentro do direito que até conversam com a química. E eu acho um pouco inteligente, talvez, dar uma olhadinha com atenção nisso. Fazer um bem casado aí, entre a química e o direito. Mas, assim, não saber o que não quer também, eu acho que já é um passo dado. Já, com certeza sim. Então, eu vou jogar a pergunta pra você. Mesmo no segundo ano, Vai, já João. tem uma visão. Não, assim, das experiências de matéria que eu tive até agora, eu sou muito fã de civil, não gosto muito de penal. Assim, eu acho penal legal, mas não é minha área. Então, eu sei que eu não gosto de tribunal do júri, de homicídio e tal, não sou muito fã. Mas assim, eu não sei o resto, né? Porque eu ainda tô no segundo ano, então eu não tive, tipo, econômico, tributário... ambiental, administrativo, comercial, uma infinidade de áreas eu não tive ainda experiência. Mas indo de fora, assim, antes de entrar no direito, você já tinha aquela expectativa, você isso. Antes de entrar, eu queria ser promotor. Eu queria serviço público, ganhar bem, você ajuda populações vulneráveis, assim, né? De certa forma, não. Hoje em dia eu sei que não é bem assim, mas antigamente eu pensava que era. Então, eu queria ser promotor. E hoje em dia eu acho que eu não me vejo mais na área pública. Tipo, até agora não. Pelo menos a gente vai mudando, né? Mas hoje, no segundo ano, nesse momento, no primeiro semestre, não me vejo na área pública. Isso daí é importante você dizer, né? Porque tudo tem sua época, né? De repente você entrou com um propósito, já virou outro, você também. E tudo bem, né, professor? Sim. Afinal de contas, nada por isso que a gente estático, tá né? na faculdade. Exatamente, né? Qual que foi o seu momento mais marcante na sua trajetória da faculdade de Direito até agora? Mais marcante? Bom, eu não sei dizer se tem uma específica. Eu acho que é um conjunto
de oportunidades que tive dentro da universidade que foram bacanas. Gosto muito de estar no PET, que eu acho que me deu várias oportunidades e acredito que terei outras pela frente também. Eu gosto muito da ideia de não pensar só no ensino formal dentro da sala de aula. Então, eu acho que tudo que me oportunizou estar olhando um pouquinho além, porque os alunos quando entram na USP, né, ou em outras faculdades, tem muito a tendência de se fechar naquele mundo. Ter o mundinho da USP, sabe? Mas o mundo é muito maior do que aquilo. Então, tudo que me dê chance, sabe, para poder olhar para fora e não esquecer de onde eu vim, porque eu quero que os meus estejam aqui também, eu acho que são coisas legais da faculdade. Eu não diria nenhum muito específico, sabe? Eu acho que é um pouquinho de cada coisa que construiu essa rede mais complexa do que eu gosto. Mas é uma boa resposta. Não é, professor? Acho que... E aí eu vou pro professor Caio. Tem mentoria na faculdade? Mentoria, nós tivemos um programa uma vez organizado pela faculdade de mentoria, né? Mas ele acabou sendo descontinuado depois da pandemia. Entendi. Né? A mentoria propriamente assim, pensando, por exemplo, mentoria profissional, mentoria de... como é que fala? Uma assistência aos alunos, assim. O que nós temos, na verdade, o que a gente tem, eu acho que isso esse é um ganho institucional que a gente teve na faculdade nos últimos anos, é a organização do serviço de bem-estar que a gente tem nos últimos 3, 4 anos, mais ou menos. Então, a faculdade hoje ela conta, né, com uma psicóloga que foi contratada, uma servidora técnica administrativa, formada em psicologia, e que dá atendimento para os nossos alunos, né? A gente vive uma época, né, em que as questões de saúde mental, eu não sei se hoje a gente fala com mais liberdade ou se hoje a gente vive uma epidemia de problemas de saúde mental que antes não existia, né? Porque eu me lembro que na minha época de faculdade a gente não tinha muita liberdade, eu acho, de falar a respeito. Eu não sei se a questão é de liberdade, o problema sempre esteve aí, ou se hoje nós temos um agravamento por conta de outros fatores, né, que nos levam a desenvolver esse tipo de coisa. Um pouquinho de cada coisa. Então, mas a faculdade ela organizou um sistema de atendimento, né, um serviço de bem-estar. Então a gente tem um espaço na faculdade em que os alunos têm uma sala de bem-estar propriamente, né, que eles podem, sei lá, nessa rotina de 8 horas de aula por dia, é uma rotina estafante, né? Então, é uma rotina que, de vez em quando, o aluno precisa dar uma escapada. Um respiro. Então, beleza, tem um espaço ali para ele. Tá. A gente tem um projeto agora de construção de um novo bloco, né? Assim, nos próximos anos, provavelmente, a gente vai ter ampliação do espaço físico da faculdade, e no projeto do novo bloco estão previstas outras áreas para convivência, para uma, vamos dizer assim, para uma descompressão, né? E além disso a gente tem esse atendimento que a Giovana, né, a psicóloga da faculdade, ela dá para os alunos na medida da necessidade. Então se agenda os horários e ela faz o atendimento, né? Isso é muito bom. E é um serviço que é complementar ao serviço do campus. O campus tem o COPI, né, que é um serviço também de atendimento psicológico. Mas a faculdade de Direito, faculdade de Direito ela oferece isso para os nossos alunos já lá localmente. Então, eu acho que essa é um suporte, né, que é necessário, né? E obviamente, né, assim, a gente precisa pensar sempre em entender quais são as causas que levam os alunos a buscar esse atendimento. Senão a gente acaba enxugando o gelo, né? Então a gente precisa também pensar nas causas, e aí, mais recentemente, a gente teve também a contratação de uma pedagoga que vai ajudar, né, vai atuar no suporte também aos docentes e à coordenação do curso, para que, por exemplo, é uma coisa que a gente precisa reconhecer. Um curso que tem 8 horas de aula e que tem uma carga pesada de leitura, das duas uma, os alunos não vão dormir ou não vão fazer outra coisa, a não ser estudar, ou eles vão dar jeitos de não ter que ler,
né? Eles vão ler resumos, um vai ler e vai dizer para os outros, eles vão usar a inteligência artificial, né? E isso é um prejuízo para a formação dos alunos. Então, a gente também precisa repensar a estrutura do curso e justamente para que o nosso curso mantenha essa característica de dedicação integral, porque a gente entende que o aluno que se dedica integralmente ao curso, ele vai ter uma formação melhor do que aquele que precisa dividir o seu tempo de atenção entre o curso e uma atividade profissional, por exemplo. Né? Então, se durante 5 anos a pessoa pode, é um problema do ponto de vista social, é uma opção excludente, né? Mas se você tiver alguém que durante 5 anos se dedicou à sua formação, essa formação vai ser melhor, mais sólida do que a de quem eventualmente teve que dividir seu tempo entre outros afazeres, né? Óbvio que a faculdade tem que dar suporte para essas pessoas. Agora, isso não significa que a gente deva fazer os nossos alunos assistirem 8 horas de aula por dia. Então, isso inclusive é uma das coisas que a gente está discutindo no projeto de revisão do projeto pedagógico. E essa eu acho que é a faculdade reconhecer também que o João mesmo disse, né? Você entra na faculdade, você fica chocado, você fala, vou trancar a faculdade. Depois você acaba se acostumando, beleza, mas talvez a faculdade não devesse dar esse choque logo de começo, né? A gente deve ser um espaço de exigência, né? Porque a excelência acadêmica, ela não é simples. Sim. Ela não é automática, né? Uma boa formação não é algo que você faça andando pelo parque, né? Ela vai exigir um esforço, mas a gente precisa ver como que nós estamos exigindo esse esforço e se onde a gente exige é onde nós devemos exigir mesmo. Então, esse reconhecimento é muito legal. Para além do apoio, né, que os alunos precisam, a gente precisa evitar também talvez diminuir que eles precisem os motivos que a gente dá para eles precisarem de apoio. É legal, né? Nossa, eu acho muito bacana. Os dois alunos que estão aqui estão até com os olhos meio brilhando, tipo assim, estão reconhecendo, estão vendo. É legal isso, porque você fala isso tudo num lugar que tá eu sou apaixonada por esse programa. Lá, eu faço parte desse programa. Então. Eu posso até falar um pouquinho mais sobre ele? Por favor. Para quem fica curioso, né? Já alerto que assim, é um privilégio da nossa faculdade. Não é presente em todas as faculdades. Mas vamos contar um pouquinho da nossa experiência. É um projeto de saúde e bem-estar da faculdade. Então, esse programa ele é um pouquinho mais amplo. O professor comentou da salinha que tem. Tem diversos jogos, alguns puffs para descanso, mas ela também serve como um ambiente para regulação sensorial dos neurodivergentes, que tem em todos os espaços e na faculdade também tem, e que muitas vezes é invisibilizado. E também temos oficinas dentro desse espaço. Então, tem aula de yoga, tem arte-terapia, tem música. Então, assim, tem muita coisa além, sabe? O direito não é só o direito. Outra coisa que, às vezes, as pessoas acabam se perdendo quando entra na faculdade é ficar bitolado, sabe? Só naquele curso. E a faculdade, a gente proporciona tanta coisa bacana. Eu mesmo, esse semestre... Olharem dos muros de onde você está, né? Não é fechado. Sim, exatamente. E esse programa, depois eu vou dar uma dica para vocês. Esse programa também, esse ano, exatamente pensando no que o professor comentou, de pensar nas causas e tudo mais, vai ser criado grupos de apoio ao 1º e o 5º ano. Por que o 1º e o 5º ano? Porque é um início e um fechamento de um ciclo. E tem algumas ansiedades, alguns sentimentos ali que são muito parecidos. Quando você inicia... E fecha. Então, vai ter mais esse apoio. E esse semestre também a gente está contando com a parceria dos residentes da Faculdade de Medicina, que eles no último ano escolheram, né? Parcerias dentro Sim, é super importante. A faculdade não se faz sozinha, né? Se faz no coletivo. Isso é bacana. E vai ter atendimento com os residentes, que eles são... para quem não sabe, né, a residência ela ocorre em 3 anos. E o último ano eles escolheram, vamos dizer assim, algo mais específico ainda. Eles escolheram a medicina da família, com uma especialidade, vamos dizer assim, da saúde mental. Sim. Então, a gente está tendo essa parceria. Então, vai ter o atendimento com os residentes.
tem oficina, tem, tipo assim, é um projeto muito legal e muito necessário. Sim. É uma pena que não está presente em todos os lugares, mas eu espero que talvez o Mas nosso isso seja pode como ser uma semente, motivação, né, é uma pra semente que outros. vocês estão colocando lá no solo para Sim. brotar, germinar de repente ali também, não É muito legal. E a dica que eu queria deixar para vocês é, por exemplo, esse semestre, eu me dei o luxo de tirar uns tempinhos para mim, porque às vezes a gente fica tanto na academia e vai perdendo, tipo assim, qual foi a última vez que você Gente, fez a algo academia que ela você tá falando gosta não é academia tanto? de exercício não, tá? Não. Esse semestre eu comecei aulas de fotografia Ah, e é pela outro faculdade. olhar. Tem. E é aberto ao Verdade. público, à comunidade. Então, às vezes, vocês que estão perto de uma universidade, tem aulas muito bacanas, Sim. que é aberto ao público também, externo. Não necessariamente você precisa ser aluno da faculdade. Então, lá tem aula de fotografia, tem teatro. Então, tem, sim, muita coisa bacana. Quando eu estava na Rádio USP, E esse falava semestre eu sempre falei, sobre vou isso, tirar gente. esse minutinho para Divulgávamos mim, muito. sabe? Bacana. É muito legal. É bom você falar sobre isso, né? Porque as pessoas às vezes esquecem como a universidade pública e gratuita está aberta a todos. Não é limitada aos alunos que estão lá dentro, aos professores que estão lá dentro, né? A gente faz muita atividade aberta, né? E você está convidado. Inclusive Sim. lá também, olha só. Procure, tem até capoeira, gente. Tem de tudo um pouquinho. Verdade. Você vai encontrar alguma coisa que você gosta. E aí até circular também com os alunos ali dentro. Não é? Fazer novas Verdade. amizades. Uma Sim. coisa leva a outra. Exatamente. Mas que bate-papo legal, né? Vocês curtiram? Sim. Tá faltando Não. alguma coisa a gente falar? O que vocês acham? Não, eu só quero dizer que, embora a gente tenha feito aí, falado que o integral é muito ruim e tal, essas coisas... Ele vai defender agora. Não, eu vou defender, porque eu amo a faculdade. Eu acho que é um ruim bom. esse é o ponto. Eu acho que me fez crescer como pessoa estar na faculdade no período integral. Embora com todos os mas que existem, estar na faculdade no período integral te faz crescer como pessoa, eu encontrei muitos amigos que eu espero levar pra vida e eu acho que você cria uma sensação de comunidade com as pessoas da sua sala, que você está há 8 horas com elas todos os dias, vocês acabam virando uma família ali, enfim, você acaba indo no apartamento do seu amigo à noite e depois de ver ele o dia inteiro na faculdade e ver ele no outro dia. Então eu acho que de fato, além dessa questão de você conseguir se organizar melhor quando você tem uma noção do seu tempo e das suas prioridades, é uma questão de fato, ter comunicação com outras pessoas e aprender um pouco mais também quando você se organiza. Porque quando você se acostuma ao integral, é uma maravilha. Agora, até você se acostumar, é meio pesado. Acho que é basicamente isso. Entendi. Então vamos finalizar? Nós vamos finalizar com chave de ouro, né? Cada um de vocês, então, vai dar um conselho para quem sonha estudar direito na USP, né? O que você diria para uma pessoa que está agora do outro lado e fala assim, olha, uma boa opção, hein? Acho que o direito lá na USP de Ribeirão pode ser para mim. Vamos começar com o professor, né? Começa comigo? Ah, lógico. Você pode olhar até para eles ali, ó. Eu diria o que eu digo normalmente quando eu participo das feiras de profissão. Ótimo. Né? E na verdade no fundo é um desejo meu, né? O que eu gosto de ver quando eu encontro os alunos, né? Eu espero que quem entre na faculdade entre com a cabeça aberta para mudar de opinião, certo? Para questionar as coisas que acredita quando entra na faculdade, né? Não no sentido de abandonar tudo que pensa, mas de estar aberto para o debate e para repensar seus pontos de vista, né? A gente vive uma época de uma polarização extrema, né? E essa polarização faz com que a gente acabe fossilizando, né, certas posições como sendo imutáveis e inquestionáveis, e isso é muito ruim para o ambiente acadêmico, né? O ambiente acadêmico precisa ser um ambiente em que a gente possa discordar, né? Em que a gente possa ouvir o que o outro e, de repente, entender eventualmente que o outro pensa, que o que o outro pensa também é racional, ainda que seja diferente do que eu penso. E é algo que a gente, que como professor especificamente, é algo que
eu gostaria de ver mais na faculdade. Então, que quem esteja querendo entrar na faculdade entre com esse espírito. Dando oportunidade, né, para mudança. Virada de chave aí. Legal. E você, Isadora, o que você diria? Posso passar a palavra pro João? Eu quero terminar diferente, pode ser? Beleza. Vai lá, João, fala pra gente. Não, Quer dizer, pra gente, não, pra eles. Bom, eu acho que o conselho é entrar com a cabeça aberta, como o professor falou, ter a noção de que tudo vai ser diferente na sua vida. Eu acho que quando você tá no ensino médio, toda aquela rotina de estudos totalmente diferente da faculdade. Eu acho que você vai ter um choque e se acostumar às mudanças. Eu acho que isso é o principal ponto. E também, nunca fique desmotivado por acreditar que você não vai chegar lá, sabe? Essa sensação de que, porque eu tenho essa história, aconteceu isso na minha vida, eu nunca vou chegar na USP. Eu acho que a USP vai ser aberta para todos e a gente luta para que ela seja aberta para todos. E o direito, ele tem esse papel de tentar modificar as coisas como elas são. Então, se você tem vontade de fazer diferença ou querer que alguma coisa mude, que você é uma pessoa crítica, venha pro direito e é isso. Eu vou complementar que quem não quer levar um choque tão grande de repente, tem os cursinhos populares que são oferecidos dentro da USP. Gente, os próprios alunos dão aula nesses cursinhos e eles já vão te preparando, você que está no ensino médio frequentando, para não ter esse choque aí, de repente você vai ter um jeito de você entrar mais suave nesse mundo novo que é a universidade, né? E é legal porque a gente tem também dentro da própria USP essa oportunidade. Então, seja lá onde você estiver, tem a USP, procure que tem cursinho popular por ali. Tenho certeza que lá em Ribeirão tem também. Tem, sim. O direito tem também, gente. É um ótimo cursinho. Então, e aí vai te preparar, de repente, para você já ter uma noção de como vai ser essa transição entre ensino médio e universidade, né? Ficou uma dica minha aí, sem querer eu dei a dica. Né? É outra entidade. É outra das entidades. É isso aí, outras entidades. E aí, Isadora? Bom, eu só puxando um gancho do que o João falou, eu acho que você tem que fazer o possível dentro do seu possível. E que pode ser diferente da maioria. A sua pergunta fez eu lembrar um poema. Se vocês me permitem, eu quero terminar com ele. Tá. É do Sérgio Vaz, que ele é considerado, né, um poeta das periferias. Então, é assim. Confia no teu corre e fica de boa. Afia teu trampo nas lâminas das incertezas. Todo mundo certo não quer dizer que você está errado. Não ande com caranguejos e sonhe com as mãos. Deixe o coração no presente e os olhos no futuro. Muitas vezes o sucesso fica no passado e ser importante é para sempre. Cuide das raízes e lapide as asas, porque abaixo do radar também se voa. Sérgio Vaz. E a apresentadora ficou emocionada, faz o quê agora, então? Bacana. Parabéns por terminar dessa maneira, cada um de vocês, né, na visão que a gente tem de algo que pode ser tão, do direito. E não, né? A gente conversou aqui que não é um bicho de sete cabeças. Não é? É isso aí. Então vamos abrir aqui na tela, Júnior, por favor, o site da faculdade, para a gente ter noção, para que todo mundo tenha acesso também, né? Existe aí o site, você vai ter na tela e também no descritivo daqui desse vídeo, direitorp.usp.br. Aí você vai lá descobrir na aba graduação, que é a entrada, né? Alunos, clica lá no alunos, isso. Né? Olha pode clicar direto só na graduação mesmo. Abrir tudo na graduação? Então vamos lá. Esse site está passando por uma reformulação, gente. Em breve a gente vai ter um design diferente de site, então o professor já deu um adendo. Mas... E olha só quantas informações você tem nesta lateral aqui, tipo, né? Até a recepção dos calouros, informações sobre a estrutura curricular. Opa! Também calendário do que se faz lá, disciplinas de laboratório. Gente, é muita coisa. Grade horária, trabalho de conclusão de curso, notas da graduação. Ou seja, suas dúvidas, muitas delas podem estar
relacionadas aí. E quem quiser conhecer também, tem o link dos docentes também, quiser conhecer, tem uma pequena página para cada um dos docentes. É isso aí. aí. E aí aparece bacana. a formação, as áreas de pesquisa, de interesse. Olha aí onde eu achei, né? professor. Olha lá. Ah lá. Por isso que eu vi a foto do professor quando ele chegou, eu sabia quem era. Então, Legal. E eu acho que não é um bicho de sete cabeças. Você tem muitas opções. Você pode, inclusive, ligar na universidade. Tem telefone de contato. Tem e-mail também que você pode mandar. Você pode mandar aqui no Sabidão, no chat também, suas perguntas. Fica à vontade. Ficou alguma coisa faltando aí? Tá na tua cabeça? Manda pra gente. A gente manda, professor, eles respondem. A gente passa para vocês a resposta. Então, tem bastante coisa que você tem que correr atrás também. A gente faz aqui um nosso papel, né, de levar até você o curso, mas você também tem que usar a sua curiosidade, né? E ir atrás também das informações que você está ali. Não falou sobre isso, mas eu quero saber. Aproveita, vai procurar, né, gente? A gente agradece demais todos vocês, né, da Faculdade de Direito da USP Ribeirão Preto, professor Caio Graco Pinheiro Dias, muito obrigada. obrigado. Aos alunos do curso também, fiquei muito feliz de ter vocês por aqui. Isadora Martins Almeida, adorei o jeito que você terminou. Obrigada. Vida louca é quem estuda, né? Valeu demais, Isadora. João Paulo Shibata, valeu também. As impressões dos alunos são fundamentais, né, professor? Sim. Não é verdade? Muito bacana mesmo. Então, a gente agradece e a você também que nos acompanhou até agora. Acompanhe também os cortes e as informações sobre os próximos programas nas redes sociais que eu já citei anteriormente, Instagram e TikTok, @podcast Sabidão, por favor. E lembre-se, claro, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e compartilhar o conteúdo. Todo mundo fala isso? Eu vou falar também, né, gente? Então, se você está buscando conhecer mais informações sobre os cursos oferecidos pela USP, Sabidão pode ser um caminho aí para te levar até a universidade, tá? E o Sabidão Podcast é uma produção do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, que faz parte da STI, a Superintendência de Tecnologia de Informação da USP, sempre com o apoio da Prefeitura do Campus USP São Carlos, do qual eu faço parte, e também das assessorias de comunicação do campus. E não saia daí sem se inscrever no canal, hein? Tô de olho em você, tá? Ajude a levar o nosso conteúdo, então, para mais pessoas, né? Para conhecer sobre a USP. A gente já tem um encontro marcado na próxima edição, então, não marque bobeira, hein? Combinado? Até lá.